Eu estou pegando esses elementos, alguns dos quais eu falei, né? Tem um organicismo também, tem um ceticismo político. O que tem de ceticismo político aqui? No Bolsonaro e nos seus apoiadores? Nada. Então, assim, eu tenho só 3 elementos que inviabilizam qualquer identificação com esse grupo. E, ao mesmo tempo, eu disse o que o presidente e esse grupo representam do ponto de vista político. Então, onda conservadora não existe, porque não tem nada de conservadorismo nessa onda. Bruno, na entrevista que você fez com Roger Scruton em 2015, grande privilégio que você teve, ele disse logo no começo, você perguntou por que ele estava escrevendo um segundo livro, ou mais um livro sobre conservadorismo. Ele disse que era preciso falar, mais uma vez, de um modo diferente sobre os princípios conservadores, para que para as novas gerações isso não parecesse como uma filosofia antiga, algo não aplicável. Você acha que os conservadores brasileiros têm conseguido fazer isso com o conservadorismo no Brasil? Dessa forma que o Scruton fazia, não, porque aqui é tudo muito novo, considerando essa tentativa mais ou menos desorganizada de restauração da nossa própria tradição. E aí, enfim, nós temos uma série de problemas. No caso do Scruton, ele tem uma tradição estabelecida sobre a qual ele podia escrever. Ele tinha um legado intelectual, um legado histórico, um legado político, tudo isso facilitava a vida dele como um conservador britânico. Então, o simples fato dele ratificar essa tradição de uma forma talvez diferente dos outros autores, o que é que eu quero dizer com isso? O Scruton fazia uma coisa que os outros autores da tradição conservadora britânica se negavam um pouco a fazer, que era definir o que era o conservadorismo e definir o que era ser conservador. Ele, inclusive, colocava isso nos próprios títulos para que isso ficasse muito claro, né? Embora o Scruton também fazia o que os outros conservadores faziam, que não era definir, era uma recusa de definir o conservadorismo ou ser conservador numa frase, num parágrafo, mas aquilo estava diluído nos elementos conservadores que ele descrevia no livro com base nessa tradição. No caso do Brasil, nós temos uma dificuldade, porque nós tivemos uma tradição conservadora no século XIX, uma tradição política, uma tradição intelectual que foi golpeada de morte quando do golpe militar republicano em 15 de novembro de 1889. E essa tradição foi golpeada de morte e, enfim, ela foi destruída do ponto de vista intelectual e do ponto de vista político. E de uns anos para cá, você tem algumas pessoas fazendo trabalhos individuais, então você não tem um movimento, não tem nada organizado, articulado, para conhecer primeiro essa tradição e restaurá-la, obviamente atualizando devidamente aquilo que precisa ser atualizado, né? Então, esse trabalho é um pouco mais difícil, no caso do conservador brasileiro, do que aquele do Scruton, mas, de qualquer forma, é um trabalho que precisa ser feito. Ou seja, apresentar que tradição era essa, quais eram os elementos que constituíam essa tradição, tanto intelectual quanto política, e modificar o que tem que ser modificado. A gente não pode simplesmente pegar essa tradição e transplantá-la para 2022. Esse é um desafio que eu assumi, uma responsabilidade que eu assumi anos atrás, e algumas outras pessoas têm feito esse trabalho também. Bom, as pesquisas indicam que o brasileiro médio é conservador, né? As opiniões sobre os temas mais complexos e polêmicos indicam que nós somos conservadores em geral. Mas a estrutura do Estado parece que não corresponde muito a isso, né? A estrutura e a atividade estatal. Como é que pode haver esse desajuste, hein? Bom, primeiro, essas pesquisas, quando você vai olhar as perguntas que eram feitas, basicamente essas perguntas focam em temas morais, aborto, drogas, etc, etc. A resposta a essas perguntas não define, as respostas não definem alguém como sendo conservador, baseado na nossa própria tradição conservadora do século XIX. Então, dimensões como o ceticismo político, como o organicismo, como uma perspectiva conservadora a respeito da liberdade, dos fenômenos sociais, da organização do Estado. Segurança pública. Segurança pública, tudo isso está completamente fora dessas pesquisas. Então, se você pegar um evangélico, você pegar um católico, você pegar alguém de uma religião cristã, elas não sendo conservadoras, talvez tenham a mesma resposta.
né? Eu acredito que tenham. Então você não consegue identificar, com base nessas perguntas, se alguém é conservador ou não. Porque alguém pode muito bem se declarar contra o aborto, contra isso, contra aquilo, etc, etc. E quando você vai perguntar a respeito de questões políticas, essa pessoa votaria num partido revolucionário, num partido socialista marxista, que destruiria todos aqueles valores ou princípios e elementos que constituiriam um pensamento conservador. Então, essas pesquisas não demonstram nada. Eu sei que a orientação dessas pesquisas foi no sentido de tentar identificar se o brasileiro era conservador ou não, mas as pessoas que fizeram essa pesquisa e formularam essas perguntas não sabem o que é o conservadorismo. Não sabem o conservadorismo estrangeiro, não sabem qual é o nosso conservadorismo, essa tradição. Portanto, não dá para basear essas respostas para afirmar que o brasileiro médio é conservador. Era preciso fazer um outro tipo de pesquisa, essa pesquisa não existe. Elas geraram uma falsa ideia, então? Completamente. E essas pesquisas foram apresentadas como sendo o retrato de que o brasileiro médio seria conservador, mas as pesquisas são inadequadas. Bruno, essa chamada onda conservadora pela qual passa o Brasil, não sei se você concorda com ela ou não, mas enfim, tem uma onda conservadora, discussões acontecendo e muitos jovens entram nessas discussões e acabam criando uma identidade em torno desses assuntos, dessas posições de direita. Acontece que, me parece assim, essas discussões buscam criar um ambiente político na qual o ser humano vai florescer, e não são um fim em si mesmo. A última pergunta dessa entrevista. Por trás desses debates políticos que buscam criar um ambiente mais saudável para a gente viver, o que de fato nos torna felizes? Algumas coisas que estão fora desse debate, porque nada disso aí que você descreveu torna ninguém feliz. Pelo contrário, torna as pessoas mais miseráveis, mais intolerantes, mais violentas, mais burras, porque se recusam a aprender. Todo mundo acha que basta seguir alguém que admira dessa direita e ler sistematicamente os posts para achar que entende de política e pode ensinar outras pessoas e podem reproduzir aquilo e manter aquele discurso. E não pode, isso é ilusão. Onda conservadora, eu não acho que exista porque não tem nada de conservadorismo nessa onda. Talvez você tenha uma pequena franja que não se apresentou. Se apresentou no sentido de conseguir mostrar para todo mundo o que é de fato o conservadorismo. Porque se tivesse conseguido fazer isso, essa onda não teria sido chamada de conservadora. Não tem nada. A maior parte dessas pessoas não sabe o que é conservadorismo. A maior parte dessas pessoas descobriu a política na eleição de 2018 e foram levadas a acreditar que aquele movimento que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o próprio Bolsonaro e os seus apoiadores, dos mais ou menos radicais, são conservadores, e não são. O Bolsonaro não é conservador, então são discussões diferentes. Não se pode colocar bolsonarismo ou Bolsonaro numa mesma discussão de conservadorismo, porque são coisas diferentes, e se essas coisas são colocadas numa mesma discussão, fica parecendo que são iguais e não são, ou que tem alguma interconexão e não tem. Qual o ponto que mais os afasta? Tudo. O Bolsonaro, do ponto de vista político, é uma mistura do positivismo militar com o florianismo jacobino, com o populismo do Steve Bannon. Isso não é conservadorismo. E dos elementos do conservadorismo, como a ideia de prudência, mas a frônesis aristotélica, sabedoria prática, o Bolsonaro não tem isso. A ideia de ordem conservadora, o Bolsonaro não tem isso. A ideia da justiça conservadora, que evita, por exemplo, que é impossível um conservador, por essa ideia de justiça, você atacar o outro dessa forma, como esses bolsonaristas, o próprio Bolsonaro faz, por conta de discordância. E eu nem estou falando dos grupos divergentes, eu estou falando dentro do próprio universo dentro do qual faz parte o Bolsonaro e seus apoiadores. Se alguém diverge de qualquer coisa, esse alguém é atacado de forma virulenta. É falado como é visto e acusado de ser traidor, não é patriota o suficiente. Essa coisa de não ser o patriota suficiente era o vocabulário político desses jacobinos apoiadores do Floriano Peixoto. Sequer esse vocabulário é novo. Isso é antigo. Isso faz parte do início da República.
Floriano Peixoto, entende? Então o Bolsonaro deve ser visto dessa forma, como uma fusão desses três elementos. Populismo de Steve Bannon, que é a coisa atual, o florianismo jacobino, jacobino porque esses apoiadores radicais do Floriano Peixoto declaradamente agiam, se comportavam como jacobinos da Revolução Francesa, e o militarismo positivista, que foi um dos grupos que concorreu para o golpe militar de 15 de novembro de 1889. No caso do conservadorismo, enfim, já citei aqui os elementos. Então, essa confusão não pode ser feita. Essas pessoas que estão aí nessa onda conservadora de conservadora não tem nada, essas pessoas foram levadas a crer que esse grupo aqui representava o conservadorismo, e não representa. Basta você pegar os elementos do conservadorismo, eu nem estou falando do conservadorismo britânico, não é isso. Eu sou um estudioso, um defensor e alguém que assumiu a responsabilidade de recuperar e atualizar o conservadorismo brasileiro dessa tradição do século XIX. Eu estou pegando esses elementos, alguns dos quais eu falei, né? Tem um organicismo também, tem um ceticismo político. O que tem de ceticismo político aqui? No Bolsonaro e nos seus apoiadores? Nada. Então, assim, eu tenho só três elementos que inviabilizam qualquer identificação com esse grupo. E, ao mesmo tempo, eu disse o que o presidente e esse grupo representam do ponto de vista político. Então, onda conservadora não existe, porque não tem nada de conservadorismo nessa onda.